Olá, seja muito bem-vindo a mais um Renalcast, um videocast original da Renal Clinic, produzido pela On Comunicação. No programa de hoje, nós vamos falar sobre problemas gastrointestinais comuns em crianças. Comigo aqui nos estúdios, a gastropediatra e hepatologista, doutora Vanessa Rios. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Doutora, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que é a gastropediatria e quando buscar a ajuda de um profissional. Tá, vamos lá. A gastropediatria, ela é uma subespecialidade médica. Ela tem como objetivo prevenir, diagnosticar e tratar as doenças do trato gastrointestinal, do fígado, do pâncreas e da vesícula biliar. E quando é que a gente deve procurar um gastropediatra, né, que é um subespecialista do pediatra? A gente deve procurar quando a gente tem determinados sinais, sintomas e algumas doenças que sugerem que pode realmente precisar de uma avaliação do especialista. Seja ela o refluxo, a doença do refluxo, dor abdominal, cólica, diarreia, a constipação intestinal, intolerâncias alimentares, dentre elas, por exemplo, a intolerância à lactose, alergias alimentares, dentre elas a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Da parte hepática, temos as icterícias e as hepatites, por exemplo. Um tema muito comum é sobre a PLV, que é a alergia à proteína do leite da vaca, né? E muitas das vezes ele é confundido com a intolerância à lactose. Tá. Eu queria que você explicasse pra gente quais são as diferenças. Essa é uma queixa, realmente é uma confusão, frequente. O que a gente tem que ver, eu sempre falo, que o próprio nome já nos direciona. A PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, é uma alergia. Envolve um mecanismo imunológico, seja ela IgE mediada ou não IgE mediada, mas ela vai manifestar no organismo uma reação imunológica, tá? A intolerância à lactose, ela é só uma intolerância. Ela é devido a uma incapacidade do organismo de digerir parcial ou total o açúcar do leite, que é a lactose, tá? Tanto que as manifestações alérgicas da APLV são manifestações mais graves, pode ser uma urticária, sangramento nas fezes. Já a intolerância, normalmente é aquela distensão, aquela criança com o abdômen mais distendido e uma evacuação mais amolecida, por exemplo. Então, para resumir, quem tem APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, não pode consumir o leite de vaca. Quem tem a intolerância à lactose pode consumir tanto o leite quanto seus derivados, contanto que sejam isentos da lactose. Você poderia falar pra gente um pouco mais sobre a PLV e geralmente, óbvio que cada caso é um caso, mas geralmente quais são os exames que um gastropediatra pedem para que as crianças façam, né? Para que os pais levem as crianças para fazerem esses exames. Tá. Vamos falar então um pouquinho sobre a PLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Ela é a alergia alimentar mais frequente da faixa etária pediátrica. E quando a gente pensa nela, ela normalmente vai se direcionar com dois mecanismos. Quando tem uma manifestação IgE mediada, que a gente chama, são aquelas manifestações normalmente de pele. Então, aquele típico, eu sempre comparo com... tem alergia a um remédio, então toma aquele remédio e a pele fica toda estourada, umas manchas vermelhas no corpo, prurido e irritação. Então, essa parte da alergia alimentar da APLV se manifesta normalmente com reações de pele. A outra parte, que é a não IgE mediada, ela normalmente se manifesta com sintomas gastrointestinais. O principal que a gente conhece é aquele sangramento nas fezes. Lembrando que nem todo sangramento nas fezes é a PLV, tá? Então, por isso que é tão importante da gente fazer uma história clínica certinha, correlacionar os dados com o especialista mesmo, para a gente poder direcionar se o sangramento nas fezes é da APLV ou tem diversos outros fatores que podem também provocar um sangramento nas fezes. Mas esse mecanismo não IgE mediado da APLV normalmente são com sintomas gastrointestinais. E aí, no caso, como eu falei, o principal é o sangramento nas fezes. Falando sobre exames, é um ponto bem importante para a gente mencionar. Não existe, principalmente a gente está falando dessa forma não IgE mediada, que são sintomas gastrointestinais, não existe exame que dê o diagnóstico. Infelizmente, quem dera que tivesse, porque seria muito mais fácil para a gente. Mas não existe exame de sangue, não existe exame de fezes que nos dê o diagnóstico de APLV. A gente tem que fazer
uma boa história clínica. Então, por isso que eu falo, não acreditem naquela PLV que o diagnóstico é dado de primeira, de cara, e faz a supressão da dieta da mãe ou inicia uma fórmula específica para a criança e nunca mais faz o acompanhamento. A gente tem que tomar muito cuidado com esse excesso de diagnóstico, que algumas vezes pode estar real, mas algumas vezes também a gente pode estar fazendo com que a criança tome uma fórmula específica ou que a gente restrinja uma dieta desnecessária. Então, o diagnóstico da PLV, a gente precisa ter esse acompanhamento do especialista, a gente precisa fazer uma história clínica detalhada, correlacionar os sinais, os sintomas clínicos da criança, para aí sim a gente ou diagnosticar ou excluir essa doença. E existe alguma possibilidade de regressão da PLV? Tem sim. Falando do mecanismo não IgE mediado, né, que é mais comum, dos sintomas gastrointestinais, a grande maioria das crianças, em torno de 1 ano de idade, já estão curadas. O mecanismo IgE mediado, algumas crianças persistem por um tempinho a mais. É raro outras ficarem, realmente a gente está vendo uma persistência maior dos processos alérgicos. Então, algumas crianças, principalmente do mecanismo IgE mediado, que são essas reações normalmente de pele, uma reação mais intensa, até a própria dermatite atópica pode estar associado, elas podem ter uma persistência para crianças mais velhas, mas no caso dos sintomas gastrointestinais, a grande maioria, em torno de 1 a 2 anos, já está curado. E o tempo que, por exemplo, quanto antes eu identificar, mais rápido ou menor tempo leva para essa regressão, para essa cura ou não? Ou, geralmente o prazo depende mesmo do tratamento, depende muito de caso a caso, mas sim, as crianças que por exemplo, a mãe são crianças em aleitamento materno. Então, a mãe que tem que fazer a dieta restrita, né? Porque passa através do leite. Então, essas mães que tem muito escapes. O que são os escapes? São as mães que, infelizmente, não fazem uma dieta certinha. Então, acabam comendo fora e vai ter alguma contaminação com algum leite ou derivado, tá? Nesses casos, a gente sabe que é como se o tempo todo aquela superfície daquele intestino estivesse tendo microinflamações. Então, isso sim faz com que perdure um pouco mais. E a gente, mais pra frente, então, em torno de 1 aninho, 2 aninhos, que já era pra gente ver se essa criança está curada e tentar realmente iniciar a exposição ao leite e derivados para essa criança, normalmente essas crianças ainda precisam demorar um pouquinho mais de restrição alimentar. Então, sim, alergia alimentar não é brincadeira, a gente não é uma intolerância, por exemplo, que na intolerância à lactose, comparando como a gente já falou anteriormente, na intolerância à lactose você tem um limiar. Então, às vezes você consegue comer um pedaço de bolo, por exemplo, e não passar mal. Em alergia alimentar, não. A gente tem que fazer uma restrição completa da dieta mesmo. E mais 2 questões relacionadas à alergia. Se ela tem alguma característica hereditária e também se ela pode ser desenvolvida um pouco mais tardiamente. Falando em específico da PLV, né, da alergia à proteína do leite de vaca, ela é mais comum, ela é a alergia alimentar mais comum da faixa etária pediátrica. Então, as manifestações, normalmente, principalmente da não IgE mediada, que são sintomas gastrointestinais, a gente vê as primeiras manifestações nos primeiros 2 meses de vida. Então, ela é bem precoce, tá? Qual foi a tua outra pergunta? Se tem fator familiar. Toda alergia é multifatorial, tá? Mas não é o único fator. Sempre é multifatorial, tem um fator genético sim associado, mas um dos principais fatores, por exemplo, é uma exposição precoce. Então, por exemplo, bebês prematuros que precisaram ficar muito tempo internado, então não tiveram acesso ao leite materno. Então, uma exposição precoce de um bebê que já tem um intestino muito imaturo e uma exposição precoce a uma fórmula infantil, por exemplo, esse é um dos fatores que está relacionado com a PLV. Falando em constipação, enquanto a ida ao banheiro pode ser comum para crianças, outras veem no vaso sanitário como um verdadeiro vilão. Como os pais, mães, responsáveis podem suspeitar, podem observar melhor seus filhos de que possam estar passando por algum processo de intestino preso, por exemplo? A prisão de ventre, o intestino preso, é a constipação intestinal. Na maioria dos casos, a constipação é funcional. E quando é que a gente pensa nela? É quando a gente tem pelo menos 2 dessas características que eu vou citar agora. Então, a criança vai no banheiro 2 vezes ou menos por semana.
A criança tem uma perda involuntária das fezes, que é a incontinência fecal. A criança tem um comportamento retentivo, que é se segurar para não evacuar. E a criança apresenta evacuações muito grandes, muito calibrosas, que chegam a entupir o vaso, que chegam a machucar realmente, evacuações ressecadas que podem machucar a região perioral. Essas determinadas características podem sugerir uma prisão de ventre, que é a constipação intestinal. E no caso, por exemplo, do desfraude, um desfraude precoce, ele pode ocasionar essa questão da constipação? Pode. O desfraude precoce, ele pode agravar a constipação intestinal. Então, a gente sempre tem que ficar de olho, principalmente nas crianças, nesse comportamento retentivo, que é o que eu acabei de citar. Que é isso, a criança que, no ato de tentar evacuar, ela vai para o cantinho da sala, ela se isola, ela fica cruzando as pernas, ela fica pulando, ela chora, às vezes a criança fica muito irritada por tentar evacuar. Todas essas características que eu acabei de citar agora podem sugerir o comportamento retentivo, que é justamente ela se segurar, prender o ato de evacuar, pois essas evacuações provavelmente vão machucá-la. São evacuações mais calibrosas que podem machucá-la, ou ela tem que fazer um esforço muito grande e que por isso ela vai fazer o comportamento retentivo. Lembrando que a gente sempre tem que pensar que o desfraude tem que ser um ato consciente, um desfraude consciente, que é um desfraude gradual, espontâneo. Aquele desfraude que a gente tem que obedecer o intervalo certo da criança. Cada criança tem um tempo certo para fazer esse desfraude. Era isso que eu ia perguntar para a senhora, justamente isso. É porque inevitavelmente vai haver a questão de comparação entre pais, mães. Meu filho desfraudou em X tempo, o meu tá demorando, ou algo do gênero. E tenta meio que forçar esse desfraude. Mas é justamente isso que você está falando. Cada indivíduo, cada criança tem o seu momento certo, o seu momento correto. Isso mesmo, que é o desfraude consciente. Cada criança tem o seu momento. E de que maneira, dicas para pais e mães, de que maneira eles podem observar essa questão do desfraude consciente? A partir dos 2 aninhos, normalmente a criança já dá indícios. O maior indício que a gente observa é aquela criança que termina de fazer xixi ou cocô e ela avisa. Então isso já vai, ou então ela vai falar antes. O falar antes, precoce, demora um pouquinho mais para acontecer. Mas normalmente a criança avisar logo depois que ela tá com xixi ou cocô na fralda, ela já tá tendo essa noção de que ela acabou de fazer acabou de evacuar ou de urinar, né? Então o principal sinal que os pais começam a observar é que ela começa a relatar que tá suja. E depois, logo depois também ela começam a dar indícios do precoce, que eu acabei de citar, que é ela avisar. Mamãe, xixi. Só que isso normalmente demora um pouquinho mais. Mas a partir dos 2 anos, a gente já começa a observar esses primeiros sinais. Falando um pouquinho retomando um pouco sobre o tema da constipação, eu queria saber de que maneira a alimentação ela pode ajudar a melhorar esse processo, ou ela pode ser um fator também que cause essa condição na criança. Na maioria das vezes, quando a gente fala de prisão de ventre, a gente está falando justamente da constipação funcional. Então, é como se fosse um intestino preguiçoso. Então, descartando que tenha outras patologias que façam com que esse intestino seja um pouquinho preguiçoso, falando da constipação funcional, o fator alimentar, o fator dietético é o principal tratamento. Então, na maioria dos casos, quando a gente vai fazer o inquérito alimentar, quando a gente vai investigar o inquérito alimentar daquela criança, é uma criança muito seletiva, uma criança que tem muitos erros alimentares, que no decorrer do dia, o acúmulo de carboidrato é muito grande e não tem a fibra para fazer esse equilíbrio, por exemplo. Então, na grande maioria das vezes, a gente consegue uma boa resposta clínica, ou seja, consegue uma melhoria da constipação intestinal quando a gente consegue reverter essa seletividade alimentar da criança. E é um processo lento e demorado. Não é de uma hora para outra que a gente consegue acrescentar na rotina de uma criança hábitos de vida melhores, né, mais saudáveis. E ela não tem essa compreensão ainda. Então, é um processo bem lento, dá bastante trabalho. Eu sempre falo com os pais que não é de uma hora para outra, mas que a gente vai conseguindo melhorias a partir do momento que aquela criança vai aceitando melhor
os nutrientes, porque são através desses nutrientes do principal, frutas, legumes e verduras, que são fontes de fibras, e a gente consegue com que esse intestino trabalhe um pouco melhor e a gente começa a ver melhorias dessa prisão de ventre. Existe também um fator do ambiente, porque assim, ok, vai fazer toda a análise da criança, vai fazer todas as prescrições, algo do gênero, mas o ambiente de casa, onde ela está inserida, talvez não seja tão saudável assim. De que maneira também eu entendo que vocês trabalham tanto a criança como também toda a família para que tenha sucesso no tratamento. Todo o ambiente, né? A criança, ela é o nosso espelho. Então, assim, eu puxo a orelha dos pais. A criança não tem culpa nenhuma na história. Na grande maioria das vezes, a criança é muito seletiva porque esse é o natural dela. Isso é o que ela vê no dia a dia em casa. Então, não tem como a gente colocar no pratinho da criança legumes e verduras, ofertar de lanche uma fruta, sendo que do lado dela tem um adolescente, do lado dela tem um adulto, o pai, a mãe, o tio, que não e no qual esses alimentos não fazem parte da rotina destas pessoas. Então, a criança não tem que comer nada de diferente dos outros, né? Frisando novamente, a criança é o nosso espelho. Então, quando a gente tem que fazer essa mudança, normalmente demora mais pela aceitação da criança, mas também porque é toda uma mudança realmente do hábito de vida daquela casa. Eu já ouvi, mais de uma vez, inclusive, em diversos outros lugares, muitas pessoas falando, principalmente os mais velhos, dizendo assim, na minha época não tinha nada disso. Na minha época podia dar chá, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Hoje em dia não pode nada. Tá aí vocês grandes, tudo crescido. Então, de que maneira é possível trabalhar, né? De que maneira, quais são as dicas da doutora Vanessa? Porque assim, conforme óbvio, a medicina vai avançando, os estudos vão avançando, a gente vai entendendo melhor o que é mais indicado e o que não é tão indicado assim. De que maneira a gente consegue, digamos assim, desmistificar um pouco dessa cabeça, principalmente das pessoas mais velhas, digamos assim. Sobre a questão de dar pra constipação? Ou no geral? No geral, da criança, principalmente relacionada à gastrointestinal. Primeiro que quanto a chás, a gente tem que frisar muito bem falando de lactentes, de bebês. É contraindicado, tá? Eu, como hepatologista, friso muito essa questão de chás caseiros, determinadas folhas que a gente nem sabe direito como vai reagir no adulto, imagine num organismo imaturo. Então, muito cuidado com a metabolização hepática. Então, a gente não sabe se esse bebê pode evoluir com icterícia, com hepatite. Então, chás são totalmente contraindicados para lactentes. E eles também não têm ação nenhuma no caso da constipação, falando assim, falando específico como a gente estava citando da constipação. Também não tem efeito, tá? O chá. Claro que aqueles chás naturais, em pouca quantidade, esporadicamente, principalmente em crianças e pré-adolescentes, é liberado, tá? E como eu falei, moderada quantidade, bem esporádico. Em lactentes é contraindicado e um efeito específico, por exemplo, para o refluxo, um efeito específico para a cólica do lactente, um efeito específico para a constipação, não há nada comprovado. Então, não é indicado nestes casos específicos. Então, na dúvida, sempre procurar auxílio de um profissional. Com certeza. Eu queria perguntar para você, no seu consultório, nos seus atendimentos, existe determinadas patologias, determinadas doenças que são mais comuns em meninos, outras mais em meninas ou não? Independe? Não, quanto meninos e meninas, independe. As queixas vão estar mais direcionadas com a faixa etária. Então, por exemplo, nos lactentes, a gente tem muita cólica, tem muito refluxo, que na maioria das vezes é o refluxo fisiológico mesmo. Tem a própria APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Aí, em crianças maiores, o mais frequente, que a gente encontra os mais frequentes, a dor abdominal, a constipação intestinal, as gastroenterites também ficam mais evidentes e as próprias intolerâncias alimentares. A gente tem um quadro aqui no Renalcast que é o Dr. Web, que a gente investiga na internet algumas afirmações, algumas perguntas que são muito comuns nas redes sociais. Então a gente separou algumas para esse quadro, justamente para desmistificar, ver se é mito, verdade, algo do gênero. A primeira delas diz respeito à alergia. Diz que existe a possibilidade de haver a questão de alergia ao leite materno. Isso é um mito, né? Eu costumo falar no meu consultório que cada mãe sempre vai produzir o melhor leite para o seu bebê.
mesmo na atualidade, a gente tendo fórmulas muito complexas e quando há necessidade a gente precisa da complementação com a fórmula, mas sempre o leite materno vai ser o melhor para o bebê. Então, o que pode acontecer é a criança manifestar determinado tipo de alergia a algum nutriente, algum alimento que a mãe ingere. Então, por exemplo, na alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que pode acontecer é a criança manifestar uma alergia à proteína do leite da vaca, que a mãe ingeriu, mas não que tenha alguma coisa de errado no leite materno da mãe. Então, nestes casos, por exemplo, a gente faz a restrição da proteína do leite de vaca materna. Para a criança, nada muda, ela continua e tem a indicação de continuar o aleitamento materno. Perfeito. A segunda afirmação diz que são comuns sintomas nas crianças, geralmente o vômito e a diarreia. É verdade. Os principais sintomas realmente que a gente encontra na faixa etária pediátrica, vômito e diarreia é uma das principais queixas do consultório de um gastropediatra. O que a gente sempre tem que ficar de olho quanto a essas questões, o vômito e a diarreia, são os sinais de desidratação, por exemplo. Então, a persistência do vômito, a persistência da diarreia, uma diarreia sanguinolenta, que pode dar sinais, indícios de desidratação, que o que é? Por exemplo, a criança diminuir a quantidade de xixi, a criança ficar mais sonolenta, hipoativa, a criança não querer tomar líquido, não querer ingerir nada. Todos esses sinais podem sugerir um sinal de desidratação. Aí, nesse caso, a gente tem que ficar mais de olho e procurar realmente a ajuda do especialista. Engraçado. A terceira afirmação diz justamente em relação à questão da hidratação. Muita gente diz que o importante é estar hidratado, independente de qual líquido seja. Independente de ser leite, suco, água, ou até mesmo refrigerante. Né? Isso é verdade, mito? É um mito, né? É assim, nenhum líquido, nenhuma hidratação vai substituir realmente a água. Principalmente nesses casos de criança com gastroenterites, que tem uma persistência de vômito e diarreia. A principal hidratação via oral será sempre a água. Esses demais líquidos a gente pode ofertar em uma menor quantidade, não tão frequentemente, tá? Mas o refrigerante, sim, frisando o refrigerante, a gente tem que lembrar que o refrigerante é contraindicado, principalmente nos menores de 2 anos. Ainda nessa questão do refluxo, quais são os sinais de alerta? Quais são os indicativos de que isso deixa de ser, pode ser fisiológico. Há essa natural, diferenciação, quando ele é fisiológico e quando ele possa ser algo patológico, uma doença. Quando a persistência dele, além do esperado, é um dos fatores principais. Então, recém-nascidos, a gente sabe que a gente tem determinado limite para que o refluxo seja um pouco mais intenso, digamos assim. Então, a persistência dele e a piora dele com o decorrer do tempo, porque a gente espera que no decorrer do tempo, 2, 3, 4, 6 meses, se reduzam o refluxo. A persistência e a piora com o decorrer do tempo é um dos sinais, tá? Uma criança muito irritada também, que isso está prejudicando o sono, pode ser um fator também agravante, um sinal de alerta pra gente. E também, quando a gente pensa muito no bebê ou que não tá ganhando um peso esperado ou a própria baixa de peso, também é um dos fatores que vão nos acender a luzinha e a gente pensar, realmente, esse refluxo que era para ser algo transitório, fisiológico, pode realmente estar ou ser uma doença do refluxo ou ter alguma alergia associada, por exemplo, como a própria APLV. Nas nossas pesquisas, cerca de 80% dos recém-nascidos e lactentes jovens, eles golfam pelo menos uma vez por dia. Então eu queria que você explicasse pra gente quais são os motivos que levam esse bebê a golfar. Tá. O bebê, ele vai ter o refluxo, que justamente 80% deles deve ter, e eu brinco que a grande maioria, eu acho que cerca de 99% é difícil a gente achar um bebê que não tenha um episódio ou outro daquele famoso golfo. Mas, claro que uns vão ter uma intensidade maior, outros uma intensidade menor. Mas a grande maioria desses episódios é o refluxo fisiológico, tá? Do lactente. Esse refluxo fisiológico, ele vai ocorrer porque o esfíncter esofágico inferior, ele tem reflexos transitórios. O que é isso? Quando a gente come, a gente entende que a comida chegou lá no nosso estômago e a gente tem que fechar, tipo uma válvulazinha, para a comida não voltar pro esôfago, que é o refluxo. Quando isso acontece, aí a gente tem o refluxo.
Nos bebês, nos lactentes, essa válvulazinha, que é o esfíncter esofágico inferior, ela tá abrindo e fechando. Então, é mais frequente de acontecer, a chance aumenta, né, de acontecer o refluxo, que é esse alimento voltado do estômago para o esôfago. E ainda junta que o bebezinho toma líquido, né? É como se não tivesse um peso a mais no estômago. Então, como ele ingere ou leite materno ou a fórmula, a chance desse líquido, desse conteúdo retornar é muito mais fácil. Então, falando especificamente quando não tem patologia associada, falando do refluxo fisiológico, ele vai acontecer justamente por causa desses reflexos transitórios desse esfíncter. E tem alguma maneira de que possas prevenir essa questão do refluxo? Alguma dica, sei lá, o posicionamento da criança ao deitar ou algo do gênero que minimize as chances desse refluxo, desse golfar? As medidas posturais, que a gente chama, sempre são a principal conduta, tá? Não tem indicação, se a gente está falando de algo fisiológico, então não tem indicação de condutas medicamentosas. Então, nesses casos do refluxo fisiológico, a gente não tem que associar nenhum remédio junto, tá? Mas as medidas posturais, que são evitar trocar a fralda, por exemplo, logo após a mamada. Então, se é para trocar a fralda, xixi, cocô, vamos esperar, vamos fazer isso antes, tá? Porque depois, quando a gente deita o bebezinho, além dele ficar totalmente na horizontal, a gente vai pressionar o abdômen na hora da gente levantar a perninha para trocar a fralda. Então, pequenas medidas, deixar o bebê mais ou menos a 30 graus, não totalmente na horizontal após as mamadas, tá? Deixar um pouquinho realmente mais encostado no nosso peito, não necessariamente a gente precisa escutar, inclusive, o bebê arrotar, porque isso realmente a gente tem gente que fica 1 ou 2 horas segurando o bebê, a gente não precisa escutar o arroto, mas só o hábito do bebê ficar um pouco mais levantado, um pouco mais inclinado, não totalmente na horizontal, e isso já nos ajuda, já nos facilita com que ocorra menos episódios do refluxo. Doutora, a gente vai chegando ao fim desse episódio de hoje, mas antes eu gostaria que você deixasse um recado, uma dica, uma mensagem para quem está assistindo a gente. Tá. Hoje, então, aqui, nosso objetivo é falar um pouco sobre os principais sintomas, as principais doenças relacionadas ao trato gastrointestinal. Então, a minha dica hoje é a gente ficar de olho nas crianças. Nos principais sintomas que elas podem manifestar. Então, a persistência de determinados sintomas, o agravamento de determinados sintomas, chama uma luzinha aqui que não tá tudo bem, que não é normal. Então, a gente, nestes casos específicos, com a persistência desses sintomas, a gente sim deve procurar uma ajuda do especialista. No caso aqui, a gente está falando dos problemas gastrointestinais. Então, sim, a gente deve procurar o gastropediatra para a gente ou diagnosticar de fato alguma patologia gastrointestinal ou excluir determinada patologia também. E como é que faz? Como que as pessoas podem lhe encontrar nas redes sociais? Podem marcar uma consulta? Através da Renal, estamos lá toda semana, e tem também o meu Instagram, que é doutora Vanessa Rios, @gastropet. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Já deixo o convite aberto para que você retorne outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Tá certo. Muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito proveitoso aqui, que a gente falou justamente sobre as principais patologias gastrointestinais. Então, espero que seja proveitoso como foi para as demais pessoas que nos escutarem, como foi aqui pra gente. Muito obrigado. Obrigada. Viu? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima semana, mas eu deixo o convite para você seguir as redes da Renal Clinic no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube e no TikTok. Muito obrigado e até a próxima semana.